Olá a todos que acompanham o canal. Hoje nós vamos fazer um React Direct. Tô brincando, não vai ser dessa forma, mas será uma resposta ao Lucas Banzoli aqui comentando do debate que ocorreu no Redcast entre um católico, um protestante e uma pessoa que defende a saída do sistema religioso, que no caso é o Thiago Lima. Eu tenho minhas críticas para fazer sobre o Thiago Lima, não na questão do debate em si, como ele performou, mas sim nos seus conteúdos que ele posta e também do seu grupo fechado de vídeos exclusivos, mas não cabe nesse vídeo aqui. Esse vídeo é para justamente ver que o Banzoli começa o vídeo e fala todo o vídeo que é como se ele dá uma atenção à questão dos desigrejados, que colocaram essa denominação no Thiago Lima, e claro, ele aceitou, né, pro pessoal, a massa, a maioria, os aliados, os gados que iam assistir, os que são gados que iam assistir, entenderem qual que é o posicionamento dele. Só que o Lucas Banzoli, que é um protestante, ok, ele é um protestante, ou seja, ele é evangélico, infelizmente, ele atuou como um verdadeiro cão de guarda da instituição, principalmente, é claro, a que ele defende, que é a protestante. Por mais que no vídeo ele comece dizendo, existem 3 tipos de desigrejados, e ele vai listando e ele diz que o Thiago Lima é o pior deles, e aí ele começa a argumentação. E é claro, como isso afeta também eu e todos vocês que assistem esse canal, aqui está uma resposta definitiva para um protestante que, assim como o católico, usa de desonestidade intelectual e de falácias para proteger o sistema religioso que lhe apetece, que é o protestantismo. É claro, o vídeo dele aqui, ó, que vocês estão vendo na tela, tem 29 minutos. Claro que nós não vamos ver tudo, peguei só alguns momentos para refutar aqui ponto por ponto, ok? Vamos ver o que ele está dizendo. Que o autor de Hebreus advertiu a gente a não fazer. Hebreus 10:25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ou seja, claramente ele diz que a gente tem que se reunir sim como igreja. Aliás, aqui tem uma coisa muito importante, né? Que isso sobre Hebreus 10:25 eu vou falar nesse vídeo, mas nem tanto, tá? Se esse vídeo sair, por exemplo, numa quinta-feira, eu vou postar o texto num dia extra, então sai no dia seguinte, no caso sexta-feira, ok? Eu vou ver que dia eu ainda posto esse vídeo, mas se você está vendo atrasado, já pode ter saído o texto. Que texto, Nicolas? Aprofundando essa questão de Hebreus 10:25. Será que é para se reunir como igreja? Não é para ficar sozinho em casa, como defende o Thiago Lima, que é um desigrejado? Bem, será que o protestantismo, o catolicismo e qualquer ismo que defende a mesma coisa que o Lucas Banzoli defende, essa posição está correta mesmo? Vocês vão ver no texto aprofundado sobre isso, ok? Vamos continuar, daqui a pouco eu paro para continuar com a refutação. Que pelo menos nisso eu vou concordar com o Thiago Lima quando ele diz que nós somos a igreja, porque veja, ele não diz se reunir na igreja, como se a igreja fosse o templo, mas se reunir como igreja, porque a igreja somos nós. Agora, é importante destacar, quando a gente diz que a igreja somos nós, esse nós é muito diferente de eu, né? Não é que nem alguns dizem por aí, a igreja sou eu. Se a gente vai lá para 1 Coríntios 12, Paulo vai claramente refutar essa ideia. Ele vai falar que a igreja é o corpo de Cristo e cada um de nós é um membro desse corpo. E depois ele vai dizer que cada membro depende dos outros membros, né? Então nenhum membro pode estar isolado do resto do corpo. Então não é que você sozinho é a igreja. Não, você é uma parte, é um membro da igreja. E você conectado com os outros irmãos, aí sim você é a igreja. Por isso que existe a necessidade de se reunir como igreja, né? Ou seja, como irmãos, para admoestar, encorajar e edificar outros na fé. Que nem o próprio escritor de Hebreus diz aqui, né? Para
Bom, enfim, aí ele vai de novo mencionar Hebreus 10:25. Eu não quis pausar, era até 2:40 para analisar, para vocês terem um contexto e não me acusarem de estar tirando ou jogando de fora algum argumento dele para ficar mais fácil. Eu vou voltar aqui quando ele coloca o print na tela de 1 Coríntios 12. Ele, assim como todo bom protestante, e isso acontece com os pastores, eles usam de um truque semântico, ou seja, de um truque dentro do próprio português. E é muito comum dentro do sistema religioso como um todo, para te forçar a sentir culpa de não estar frequentando um CNPJ, uma empresa. Então ele diz, você sozinho não é igreja, você é só um membro. A meia-verdade é a pior das mentiras. Por quê? É óbvio que a eclesia, ou seja, a eclésia, né, no caso, que é o texto do grego e a palavra grega para igreja, traduzida para português para igreja, no seu sentido universal, é o corpo inteiro do Messias, orgânico. Mas o que o Banzoli omite propositalmente para defender o sistema religioso protestante é que a plenitude do espírito habita no indivíduo e não em uma estrutura de tijolos com uma placa na porta. Ele leu 1 Coríntios 12, mas ele esqueceu de ler 1 Coríntios 6:9, que vai aparecer na tela para vocês acompanhar comigo. E o mesmo Paulo diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós? Então você não perde a sua identidade de templo e santuário do Criador só porque está sozinho no seu quarto orando de portas fechadas, como Cristo ordenou em Mateus 6:6. E não orar como os fariseus hipócritas, que no caso é todo o sistema religioso, inclusive aquele que o Banzoli defende com unhas e dentes como cão de guarda nesse vídeo e em outros, e nas suas lives fazem nas suas denominações, que também ele frequenta uma. Então, a comunhão com outros irmãos é natural e maravilhosa, sim. Por mais que o ser humano seja complicado, eu já falei diversas vezes a minha questão sobre isso. Mas a sua ligação direta com Deus não depende de um aglomerado de pessoas sentadas num banco de madeira. Ou num puff, ou sei lá o que, enfim. Dizer você sozinho não é igreja é a tática do sistema, de alguém que defende, nesse caso, o sistema protestante, para dizer que você precisa da instituição religiosa para ser validado como igreja. Com que autoridade Banzoli defende isso daí? Agora vamos à falácia dele, do templo e da denominação. E claro, o Banzoli, ele vai responder o católico Ariel, aqui não é o ponto disso, mas como ele vai responder aí o Thiago Lima, porque muitos querem saber a opinião dele, né? Quem diria que ele estaria contra, né? Então estou aqui para refutar e defender o orgânico de Cristo. Então vamos lá, o trecho que ele fala do templo e da denominação. Esse daqui vai ser um pouco maior. Vamos lá. Sóbria para condenar alguém só por isso. E aqui eu não tô dizendo que é errado fazer templos, é errado congregar em templos, porque esse é um problema que eu vejo em muitos desigrejados, a exemplo do Thiago Lima, que é condenar uniformemente todo mundo que congrega em templo pelo simples fato de ser um templo, o que não faz sentido nenhum, porque um templo nada mais é do que um espaço maior para colocar mais gente ali. Agora, eu já vi muito templo que o espaço ali é menor do que muita casa. Tem muita gente que congrega entre irmãos em casas, mas a casa é super gigante, luxuosa e tal. E eu já congreguei em templos que eram muito menores do que essas casas, né? Inclusive teve uma época que eu congregava, isso faz tempo já, né? Congregava ali numa igrejinha que ficava literalmente na garagem de uma casa. Mas era uma denominação, tinha CNPJ e tudo. Então ficar polemizando a respeito de templo ou casa, isso pra mim é a coisa mais relevante. É você dar muita importância pro aspecto material, né? Como se a estrutura do lugar em si, né? Como se os tijolos ali, né? O ambiente em si fosse mais importante. Quando o importante realmente é aquilo que você faz ali dentro, né? Então você pode ter pessoas que se reúnem em casas para pregar as piores heresias, assim como você pode se reunir em casas e pregar o evangelho autêntico, o evangelho genuíno. Da mesma forma, você pode se reunir em templos
mas pregar o evangelho totalmente deturpado, e também você pode congregar em templos e pregar o evangelho mais puro, mais sincero, mais genuíno. Então, o fato de ser uma casa no templo, isso daí é a questão menos relevante da coisa. A gente nem tem como saber se os apóstolos construiriam ou não templos se pudessem construir, porque naquela época eles eram perseguidos, então eles não tinham como construir templos, né, para congregar. Inclusive, durante um breve período ali em Atos, você vê que os apóstolos se reuniam também ali no pátio do templo para pregar para as pessoas que estavam circulando por ali. Então, não é que eles fossem totalmente anti-templo, né? Meu Deus, eu vou nem pisar perto do templo, né? Mas, enfim, eu acho que a questão do templo é menos importante, mas eu vejo que os desigrejados dão uma importância muito grande para o fator templo, como se fosse uma coisa totalmente decisiva, totalmente determinante, o que para mim é algo que não faz muito sentido. Eu tenho certeza que se Jesus estivesse entre nós hoje, ele ia estar pouco se importando se é o templo, se é uma casa, ou se está ao ar livre, se reunindo aí, né, com os irmãos lá no parque, em algum lugar. Só esqueceu de dizer que Jesus foi contra o templo no tempo dele. Mas vamos continuar. Eu vou pausar já ali por volta dos 6 minutos. E eu vou avançar para 13 minutos e alguma coisa. Porque faz parte do mesmo escopo da argumentação, ok? Vamos pegar 2 em 1. Porque o que importa é a mensagem, o conteúdo do evangelho. E não o ambiente em si que está no entorno. Dito isso, eu acho... Vamos lá. Agora, outro que eu marquei aqui. Eu estou vendo no celular o que eu marquei. Eu vou voltar um pouco antes para ter algum contexto, tá bom? Vamos lá. Desse grupo aí em particular. Por isso que eu acho importante que um grupo tenha uma confissão de fé estabelecida. Só que aí que tá o problema, porque a partir do momento em que você tem um grupo que, ok, eles não se reúnem em templos, eles se reúnem em casas, mas você tem um grupo que se reúne em casas e tem uma confissão de fé, automaticamente você se torna, por assim dizer, uma denominação, mesmo que você não se reconheça como tal. Você pode não colocar um nome para essa denominação, você pode não ter ali a Igreja Banzolista dos Últimos Dias, você pode não colocar um nome na sua igreja, mas a partir do momento em que você tem um grupo que se reúne, tem alguém que prega ali, que exerce na prática um papel de liderança, mesmo que você não reconheça como sendo propriamente um líder, né, no sentido hierárquico. E a partir do momento que você tem uma confissão de fé, automaticamente você é uma espécie de denominação, mesmo que você não se rotule por um nome específico. Você é a única diferença é que um vai ter um CNPJ e você não. Um vai ter um rótulo ali, um nome oficial para a igreja, o outro não vai se chamar de nome nenhum. Mas em essência, em se tratando de conteúdo, é uma coisa indistinguível daquilo que a gente vê em outras igrejas. E esse é um ponto muito importante que o presbiteriano aqui, o Israel, ele abordou em algumas partes do debate, que a partir do momento em que os desigrejados se reúnem, mesmo que sejam em casas e pregam ali as coisas deles, e cada um prega uma coisa diferente do outro, porque, como eu acabei de mostrar um exemplo, cada grupo de desigrejado vai pregar uma coisa diferente. Então, aquele movimento lá que eu falei da última reforma pregava uma coisa totalmente diferente daquilo que o Caio Fábio, por exemplo, que é tipo o papa dos desigrejados, né, de tão famoso que ele é, embora ele esteja perdendo o posto dele para esse cara misterioso aí, mas a doutrina que o Caio Fábio ensina é totalmente diferente daquilo que esse movimento que eu citei ensina, né? Então, a partir do momento em que você tem vários movimentos de desigrejados pregando cada qual uma coisa diferente do outro, você tem denominações, mesmo que você não aceite isso. E assim, tem umas coisas bem estranhas. Bom, vamos lá. Então, naquele primeiro momento que eu coloquei aqui, ele diz que o templo é só um espaço maior de tijolos. Bom, não é nós que damos uma importância, vocês, tanto é que o Banzoli está defendendo o templo mais uma vez aí, tanto é que ele frequenta uma, então ele tem que defender, né? E nessa segunda aqui, a minutagem que eu coloquei, ele diz que reunir em casa com alguém que prega e uma confissão de fé é ser uma denominação sem CNPJ. Então ele tenta reduzir o templo, que é uma coisa, mas ele tenta reduzir para caber aí na argumentação dele, a uma mera questão de arquitetura. Ele diz: um templo nada mais é do que um espaço maior. Bom, isso é de uma desonestidade teológica, já que eu estou respondendo religioso, eu estou usando uma linguagem religiosa gigantesca. Porque o templo nunca foi só tijolo, o Banzoli da vida. Ele é a importação direta do sacerdócio levítico para a nova aliança. O templo ele exige a divisão entre o clero, que é o homem de Deus lá na frente do púlpito, dito homem de Deus, que você confia, e o leigo, que é a massa passiva sentada no banco caladinha, esperando e não podendo debater, ficando quietinha, enquanto o homem inspirado por Deus, de Deus, do próprio Deus, ali no púlpito. Então, quando o Banzoli diz que se você se reúne em casa com alguém que prega, você é uma denominação, ele revela a sua própria cegueira.
A mente dele está tão cauterizada pelo sistema religioso que ele não consegue conceber a eclesia ou a eclésia, que é a igreja. Ou seja, toda vez que tem a palavra igreja lá, é eclesia, ok? Que significa assembleia, reunião, alguma coisa nesse sentido. Mas aqui eu estou tratando dentro do contexto do corpo orgânico de Cristo, ok? Então ele não consegue conceber a eclesia fora do modelo piramidal. Então ele ignora de novo outro texto do próprio Paulo, que ele citou lá, Coríntios 12, e lá em 14:26, coloco aí na tela, descreve o ajuntamento orgânico. Está escrito: quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação. Então o ajuntamento bíblico ali, se é que você vai fazer, que para mim não precisa, é horizontal. Para mim não quer dizer que é um achismo opinião. Eu defendo nas próprias escrituras isso, ok? É horizontal. Se você não viu meu vídeo, Ministério dos Apóstolos, veja porque eu estou falando horizontal e não vertical, que é a pirâmide. É o sistema de clero e os que ficam caladinhos sentados no banco ouvindo as mentiras do pastor, do padre, do bispo, do guru ou de qualquer líder religioso na frente. Então não tem um pastorzinho de sala de estar com o monopólio da palavra, o senhor Banzoli. Até naqueles que se reúnem em casa, que para mim, eu não vou e não sou a favor disso daí. Além disso, o Estevão foi apedrejado em Atos 7:48. Vamos ao texto? Justamente por dizer a verdade que fere os religiosos. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, reduzir o templo a é só um prédio maior é um sofisma para proteger o sistema, o Banzoli. Agora, ele vai fazer coro com o que o católico acusou o Thiago Lima no debate, chamando aí de gnóstico, de gnosticismo sobre os rituais físicos presentes aí, tanto no catolicismo quanto no protestantismo, já que elas são mãe e filha. Vou colocar em minutagem e já volto aqui para refutar. Apostou da fé, você é filho da Babilônia, né, e está condenado por isso, né? Eu acho que isso é um radicalismo bastante absurdo, né? Agora, tem um terceiro grupo que eu diria que é o pior tipo de desigrejado que existe, que é aquele que, congregando ou não, eles ensinam as piores heresias que tem, ou pelo menos doutrinas bastante estranhas aí, que realmente tornam eles realmente hereges, né? Infelizmente não tenho muito a dizer em relação a isso. Herege é bem típico de católico dizer, mas estamos ouvindo isso aí de um protestante, quem diria, né? Infelizmente o Thiago soltou umas heresias bravas aí durante o debate, né? Inclusive até o protestante ali ficou escandalizado aí com ele, né? O debate inteiro praticamente foi católico e protestante versus desigrejado, né? Por que será, né, Banzoli? Por que será? Porque até um certo ponto ele tava ok, né? Tá falando lá questão de dízimo, de tempo, que até aí, beleza, né? Tá dentro de um campo de discussão que dá para discutir. Agora, depois ele soltou que não tem que batizar ninguém nas águas, né? Que não tem que fazer Santa Ceia. Ele começou a pregar um tipo de maniqueísmo, quase gnosticismo ali, onde tudo aquilo que é material é ruim. Era literalmente a doutrina maniqueísta, trazida de volta em pleno século XXI. Então é uma questão complicada, né? Se a gente for chegar a extremos, ele poderia negar até a própria humanidade de Jesus, né? Porque Jesus era alguém físico, material ali. Só que os... Mas ele não ignora, né, Banzoli? Então por que citar isso? Desculpa parar, eu vou até o final, mais um minuto aqui da fala dele e vamos para refutação. Gnósticos, por exemplo, assim como os docetistas, eles tinham uma aversão tão grande ao aspecto material, como o Thiago tem em relação à ceia, ao batismo e outras coisas, que eles negavam até mesmo que Jesus era um ser de carne e osso, né? E ele não chegou nesse extremo ainda, graças a Deus. Mas a lógica que ele usa é uma lógica que conduz a isso, porque pega esse ódio, essa aversão a tudo aquilo que é material, que é algo que a gente sabe que vem lá do platonismo, né, da dicotomia entre corpo e alma, corpo mau e alma boa. E aí eles acham que tudo aquilo que é material é ruim e tudo aquilo que é espiritual é bom, né, que é uma visão bastante maniqueísta mesmo, dicotômica, que realmente leva a heresias muito sérias como essas que ele pregou. E convenhamos, né, nessa parte do debate ele realmente foi amassado ali, porque não tem como defender isso, biblicamente falando. Embora eu deva elogiar bastante o comportamento do Thiago, que ele deu exemplo ao longo de todo o debate, né? Mesmo ele sendo atacado aí durante quanto tempo?
4 horas de debate, ele sendo atacado pelos dois lados, pelo católico, pelo protestante, até por comentários no chat que depois faziam ali ao vivo, e mesmo assim ele manteve a compostura, manteve a educação, manteve o respeito, ele deu muito exemplo realmente, até... Tá, ok. Então aqui ele ataca quem não pratica batismo na água e na ceia física, chamando de herege, gnóstico e maniqueísta que odeia a matéria, ou melhor, quase maniqueísta. Mas falou, eu estou repetindo aqui, né? Então aqui é o ponto mais feio do vídeo dele. Ele usa o golpe baixo e sujo da apologética, ou seja, a defesa da instituição religiosa, que é o que? O assassinato de reputação. Banzoli, se pra mim você chama alguém de herege, maniqueísta, quase maniqueísta e coisa de gnóstico, me desculpa falar, mas isso é heresia, e o Thiago Lima está no terceiro, na sua concepção de instituição religiosa protestante, no pior grupo possível, e depois elogiar a compostura dele no debate. Uma coisa é elogiar a compostura de alguém no debate, outra coisa é falar essa questão da questão da pessoa ser isso que você diz que é. O que você faz é um assassinato de reputação. Não estou tirando de contexto que você está elogiando aqui o Thiago Lima, ok? Você falou no seu vídeo, está público aí, né? Para quem quiser ver, mas eu tenho que chamar atenção a essa questão. Porque você também chama quem acompanha esse canal, quem vai ver no futuro, e a eu também sobre isso. Então, ele diz que entender os ritos de forma espiritual é ser gnóstico, é odiar a matéria e negar que Jesus vem em carne, que é um absurdo total. Claro, ele falou, o Thiago Lima não chegou nisso ainda. Bom, primeiro que ninguém aqui odeia a matéria, perfeito? Eu, pelo menos, tenho debate aí com gnósticos e nesse exato momento, na sexta-feira, 13, que eu estou gravando esse vídeo, eu estava debatendo com um gnóstico e chamei ele para um debate ao vivo. Então, o que nós afirmamos, baseados exclusivamente no Messias, é que a nova aliança é regida pelo Espírito e não por sombras carnais. Vamos à Bíblia que o Banzoli aí finge não ver. Gente, então continuando o vídeo, tá bom? Estou gravando isso em outro dia, logo após a nossa live sobre calvinismo contra as escrituras. Então é o seguinte... Lá em João 6,63, após falar sobre comer sua carne e beber seu sangue, Cristo viu que os religiosos entenderam de forma física e os corrigiu duramente. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Será que Jesus era gnóstico por acaso? Outro texto, João 4,24. A mulher samaritana queria saber o local e o rito físico correto. Qual que foi a resposta do Messias, que destruiu essa religião física que ele tem? Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E sobre a água do batismo, o apóstolo Pedro é letal lá em 1 Pedro 3,21. O batismo, que agora também vos salva, não é a remoção da imundícia da carne, ou seja, não é um banho físico, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. Então o sistema fica desesperado quando espiritualizamos os ritos, porque eles perdem o monopólio. Então eles precisam da água física e da hóstia física, porque esses elementos precisam de um mediador oficial, um sacerdote para ministrar. Então a adoração em espírito liberta o homem do clero, e é isso que aterroriza os protestantes, inclusive o Banzoli. Último ponto está aqui, ó. Eu vou dar o último contexto aqui, né? Lá em 15:40. E vamos lá. Denominações, mesmo que você não aceite isso. E assim, tem umas coisas bem estranhas que o Thiago disse nesse debate, mas eu separei 3 aqui, especificamente, que me chamaram mais atenção. Além da questão lá do batismo, da ceia, essas coisas lá. Ele falou que Salomão foi o criador, o fundador da maçonaria. E aí, quando perguntaram para ele, acho que foi o Thiago que perguntou, qual prova que você tem, qual evidência que você tem que Salomão fundou a maçonaria, aí o argumento que o Thiago deu, francamente, Thiago, realmente isso foi bastante decepcionante, né? Porque ele falou que maçom significa construtor
e Salomão construiu o templo de Jerusalém. Então tá provado aí que Salomão era maçom. Aí até ele perguntou, então qualquer pedreiro é maçom, então, né? Então os caras que construíram as pirâmides do Egito lá muito antes de Salomão, eles também eram maçons, né? Então aí a maçonaria vai existir desde o Jardim do Éden, praticamente, né? Aí fica complicado aí, né, usar um argumento desse tipo. E a outra... Bom, gente, então aí o deboche faz parte do vídeo dele. Então ele ri da afirmação do Tiago que Salomão tem ligação com a fundação da maçonaria, né? Ele diz que até quem fez as pirâmides também era maçom. Para fechar, ele dá essa risadinha, zomba da conexão entre Salomão e as sociedades secretas construtoras, mostrando uma profunda ignorância histórica e ocultista. Ele ri achando que a única ligação que tem é a palavra construtor. É claro que ele ri porque o protestantismo foi fundado pela maçonaria, já que ele faz parte do protestantismo, tem que dar uma risada mesmo. Então qualquer pesquisador sério sabe que toda a base ritualística, os graus e a lenda central da maçonaria, por isso que vocês viram aí nas últimas 2 semanas no domingo eu postando sobre a maçonaria. Conecta com esse vídeo aqui, essa parte. Elas gravitam exclusivamente em torno da construção do Templo de Salomão. Por isso que ele disse isso, rapaz. E da lenda de Hiram Abif, ou seja, o suposto arquiteto do templo. Então não é invenção da internet, está escrito lá na obra Morals and Dogma de Albert Pike, grau 33 e Papa, por exemplo, aí da maçonaria, para você entender. A Bíblia mostra lá em 1 Reis 11 que o grande construtor do primeiro templo de pedra, Salomão, mergulhou no paganismo mais profundo, adorando Astarote, Milcom e Moloque, construindo altares para ídolos. O sistema de templo físico de pedra foi o gatilho para a corrupção de Israel. Isso foi uma das coisas que me despertou aí para a questão do sistema religioso e eu não frequentar mais esses lugares. É saber que Salomão era um bruxo e um maçom, e porque nenhum dos pastores me falava e dava risada da mesma forma. Foi aí que eu pesquisei e vi que eles tinham ligação também. O próprio Estevão, pouco antes de ser morto pelos religiosos, escancara lá isso em Atos 7. Ele lembra que Davi pediu para achar morada para Deus, mas ele diz lá no verso 47. Mas Salomão lhe edificou casa, entretanto o Altíssimo não habita em templos. Então, a maçonaria ela venera o construtor do templo físico, justamente porque o templo físico é o sistema da Babilônia que escraviza as mentes. Então lá o deboche do Banzoli aqui no vídeo, que achou bem estranha e tudo mais, só expõe que nessa tentativa de defender a religião e o templo dele, ele se recusa a enxergar as engrenagens do sistema ocultista que o rodeia. E, claro, é fácil rir de um podcast, é fácil rir nos comentários e soltar acusações de que é heresia, quando você tem o sistema inteiro te apoiando. Difícil é abrir lá os textos originais e refutar a verdade sem usar de sofismos. Aliás, eu fiz um texto somente sobre Hebreus 10:25, entrando no grego e contexto. Ok? Então fica atento às notificações ao blog, ao Face, porque serão postadas para aprofundar essa questão que eu não entrei muito aqui nesse vídeo para não ficar longo. Então eu estou postando na terça, dia 17, quando entra em vigor a ECA digital. Dia 18 eu posto o texto lá no blog. É dia extra, não era dia de postar, mas é para dar um aprofundamento para você, ok? Então fiquem firmes nas escrituras. Obrigado por acompanhar até aqui. Fujam desse fermento dos fariseus e até o próximo vídeo. Que Deus continue abençoando a cada um.